provavelmente, lá em redes de comunicação, a gente vai ver assuntos similares aqui, só com uma abordagem diferente. Lá em redes de comunicação, a gente vê mais os protocolos que utilizam, características, taxas de dados, distâncias de comunicação e isso. E aqui em Telecom a gente vai abordar um pouquinho mais sobre meios de comunicação, cabos metálicos aí, condutores, mas olhando para os fenômenos envolvidos neles, olhando para a estrutura desses cabos, desses meios de comunicação. Então tem essa pequena diferença aí que até leva um pouco de sobreposição com a disciplina de redes. Mas em redes a gente não vai aprofundar tanto nesses fenômenos. Esses fenômenos eles envolvem propagação de ondas eletromagnéticas, mas tudo parte e que precisa de um fundamento de eletromagnetismo por trás. Vocês já tiveram disciplina de eletromagnetismo? Conrado, tu teve? Ou é junto com os circuitos? Tive. Legal. Bom, o fundamento dele, primeiro a gente fala sobre campos elétricos, depois sobre campos magnéticos, depois a interação entre eles. Mas campos elétricos são formados então por cargas afastadas no espaço, geralmente a gente representa por essas linhas entre as cargas, mas eles são resultado do desbalanço de cargas. E se eu largar uma carga elétrica positiva aqui, ela vai tender a seguir uma dessas linhas para se deslocar até a outra carga. Mas são forças bem fracas, esses campos elétricos geralmente. Forças tipo aquelas que te arrepiam o cabelo, mas não são forças assim significativas que a gente consiga usar em muitos outros processos práticos. São forças fracas. O que nos importa para circuitos elétricos é a diferença de potencial gerado nesses campos. Ou seja, se eu pegar e olhar entre quaisquer dois pontos dentro de um campo elétrico formado, a gente consegue medir uma variação, uma diferença de potencial aqui dentro. E tudo que a gente usa, então, nas nossas representações de sinais, nos nossos circuitos elétricos, a gente fala em diferença de potencial. Ou DDP, ou delta V. Entre dois pontos de um circuito, entre dois pontos de um sistema quaisquer. Então, tendo cargas elétricas próximas, a gente pode atrair outras cargas elétricas também. Basicamente, é o fenômeno que ocorre dentro dos capacitores. Né? Placas muito próximas, a gente bota uns balanços de carga de um lado e as cargas de uma polaridade são atraídas para outra placa e outras são repelidas. E aí, o campo elétrico armazena energia ali. E o magnetismo, ele tem outro princípio, inclusive, logo que se estavam descobrindo os fenômenos elétricos e magnéticos, nos anos 1700, 1800, não se sabia a interconexão entre eles. Mas o magnetismo, ele ocorre naturalmente em alguns tipos de minerais, mas também ele pode ser criado artificialmente pela corrente que percorre algum condutor. E ele é associado diretamente a essa força que ocorre entre campos magnéticos diferentes. Seja aproximar dois elementos magnéticos, dependendo da polaridade que eu aproximar eles vão se atrair ou se repelir, como também aproximar um elemento magnético de um cabo conduzindo energia, ele vai interagir com forças razoavelmente maiores aí, como também aproximar dois cabos conduzindo correntes em sentidos opostos ou no mesmo sentido, eles vão se atrair ou repelir também. E nesse caso, as linhas de campo magnético, que não interagem diretamente com as linhas de campo elétrico, elas formam círculos em torno do condutor conduzindo corrente, seguindo aquela regra da mão direita. A gente agarra o condutor, aponta o dedão na direção da circulação de corrente e nossos dedos aqui vão dar o formato das linhas de campo magnético. Qualquer elemento magnético ele tem sempre um polo positivo e um polo negativo. Quando for um elemento magnético fixo, como aqui esses ímãs representados aqui embaixo. E toda vez que eu quebrar um elemento desses no meio, vai formar um pequeno polo positivo e negativo em cada um deles. Não existe um elemento que seja só um polo positivo ou só um polo negativo magnético. A medida de intensidade do campo magnético, geralmente representada como a letra H, é representada em ampere por metro. A força resultante tende a alinhar os campos no sentido dos polos opostos que se atraem. Então, aproximando dois magnetos com o polo sul próximo a eles vão tender a se repelir. Como esses dois aqui, se eu aproximar eles, eles vão se repelir. Mas esses dois vão tender a se aproximar por ter um polo norte e um polo sul próximos aqui. Esse é o comportamento que a gente vê em baixa frequência. Esse poderia ser uma corrente contínua até mesmo. Eles se manifestam. Quando a gente entra no comportamento da onda eletromagnética, que é aquilo que a gente já estudou um pouco
sobre o espectro eletromagnético. Uma vez que um campo elétrico é gerado variante no tempo ou um campo magnético é gerado variante no tempo, ele vai poder se propagar pelo meio, pode ser até mesmo pelo espaço aberto. Ele vai se propagar carregando energia e, no nosso caso, nosso benefício, ele vai se propagar carregando a nossa informação. E a velocidade de propagação dele no meio, como vácuo, como ar, é 3 vezes 10 elevado ao expoente 8 metros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Isso nos leva aí a, relacionando a frequência com essa velocidade de propagação, que as fases da onda sejam afastadas aí no espaço por algo que a gente chama de comprimento de onda, e aí diferentes frequências têm diferentes comprimentos de onda. Tanto é que a luz tem comprimentos de onda aí na casa dos menos que um micrômetro, e ele interage diretamente com moléculas dos nossos olhos, a gente consegue perceber essa intensidade de luz. E frequências baixas aí tem comprimentos de onda na casa de centenas ou milhares de quilômetros até mesmo. Por ser uma frequência muito baixa, usando a expressão aqui do comprimento de onda, a gente chega em quanto afastado no espaço estão duas fases daquela mesma onda. Isso a gente já viu bastante lá na nossa aula lá sobre o espectro eletromagnético. Agora nós entramos num ponto importante aqui. Quando analisamos e projetamos sistemas com tamanho menor do que 1/10 do comprimento de onda, pensa, 1/10 do comprimento de onda. Um sistema é menor do que uma pequena fração, diria como aqui. Praticamente, em todos os pontos do sistema, a onda vai ter a mesma fase, não vai mudar muito. Vamos dizer uma placa nossa que trabalha com uma amplificação de som. Frequências até 20 kHz. 20 kHz tem tem dezenas de quilômetros de comprimento de onda. Então, 20 kHz a gente considera que se eu aplicar um sinal de tensão numa ponta da placa, ele vai estar instantaneamente na outra ponta. Não tem uma frequência tão alta envolvida de que, se eu tiver minha placa lá do amplificador, eu apliquei o sinal aqui, ele instantaneamente já está em todos os outros pontos da placa, no qual ele for ligado por condutores. A gente não vai ter que se preocupar com diferença de fase na onda ao longo de todo o nosso sistema. Mas isso é uma regra meio empírica. 1/10 do comprimento de onda a gente não se preocupa com isso. À medida que a gente começa a aumentar a frequência que a gente trabalha e excede esse limiar, a gente começa a ter que considerar que esse regime não é o que a gente chama de condição estática, ele já é um regime dinâmico, e aí a onda vai ter diferentes fases ao longo desse nosso sistema, e inclusive a gente vai ter que começar a lidar com fenômenos de que a onda pode se propagar e ser refletida dentro desse nosso sistema. Para a gente ter uma ideia, se a gente pegar aqui frequência de uma placa de rede Wi-Fi, Bluetooth, 2.4 GHz, esse número que eu já usei várias vezes, 12,5 centímetros, comprimento de onda. Dentro de um projeto de qualquer placa de rede Wi-Fi que tenha mais do que 1/10 disso aqui, mais do que 1,2 centímetros de comprimento, esses fenômenos já vão ser bem significativos ali dentro, tem que ser considerados no projeto. No caso, isso aqui, praticamente todas as placas vão necessitar isso. Os sistemas que têm dimensões então similares ou maiores do que os comprimentos de onda resultante das frequências envolvidas, temos que começar a tratar como ondas que se propagam pelo meio. Tanto a velocidade de propagação como a relação entre intensidade de campo elétrico e intensidade de campo magnético propagante são relacionadas à impedância característica do meio. E aqui entra essa questão do conceito de impedância do meio. A impedância do meio, ZO, ela relaciona, num determinado ponto do espaço, qual a relação entre a intensidade do campo elétrico e a intensidade do campo magnético. Que a gente viu lá em cima que a intensidade do campo elétrico é dada em volt por metro e o campo magnético ampere por metro. A gente pode levar uma analogia, aqui é a lei de Ohm, né? Que é bem similar. Se a gente for pegar a lei de Ohm, que é tensão, resistência vezes corrente, a gente isola a resistência da lei de Ohm, a gente tem que é tensão sobre corrente. E a tensão é análoga ao campo elétrico, que é a diferença do potencial análogo ao campo elétrico, e a corrente é análoga ao campo magnético, porque de fato é a corrente que manifesta os efeitos do campo magnético. Então, para uma onda com uma frequência razoavelmente alta, é de se considerar isso aqui. E
essa relação da impedância do meio, ela é característica de acordo com duas constantes do próprio material, são características do material. A primeira fala sobre a permeabilidade magnética do vácuo aqui, que é μ0, ou seja, a impedância do vácuo é permeabilidade magnética do vácuo, o quanto o material existente ali ou não existente ali vai permitir formação do campo magnético ali. Materiais que permitem com mais facilidade a formação do campo magnético tem um μ maior do que μ0. E o C0 corresponde à velocidade da luz no espaço livre, que é aquele 300 mil km por segundo que a gente viu lá em cima. A impedância típica no vácuo, se a gente for considerar, ela vai ter 376 ohms. Significa que no espaço aberto, ou até mesmo no ar, que tem um comportamento muito parecido com o vácuo, é em torno de 376 ohms essa relação. O que nos interessa saber isso? Porque toda vez que uma onda se propagando trocar de meio no qual ela se propaga, e essa interface entre os meios tiver uma variação na impedância, pode ocorrer diversos fenômenos, como pode ocorrer transmissão, pode ocorrer reflexão, pode ocorrer difração ou refração da onda. Como é que a gente observa isso por luz? Por luz, que é uma onda eletromagnética, quando a gente vê a luz chegando até um meio e a gente vê as cores de qualquer objeto, a gente vê a reflexão da luz daquele objeto. Certa parte dos comprimentos de onda da luz que incidiram sobre o objeto foram absorvidas pela característica química daquele objeto mesmo, e parte foi refletida. Um objeto branco refletiu praticamente todos os comprimentos de onda que incidiram nele. Um objeto preto absorveu todos os comprimentos de onda na banda visível que bateram nele. Eu vejo ele como preto. Outro fenômeno que a gente observa é a interface entre água e ar, que a gente tem uma projeção errada dos objetos. Olhando o objeto que está no fundo de uma piscina, olhando uma pessoa que está nadando, tu vê uma distorção na imagem dela olhando de fora. Na realidade, a luz que vem de dentro da água e chega na superfície entre água e ar, ela tem a sua trajetória mudada. O ângulo dela muda porque a impedância da água é diferente da impedância do ar. E ao passar por essa interface, se a onda não estiver propagando perpendicular à interface, ela vai mudar levemente o ângulo na qual ela vai se propagar no próximo meio. Parte vai ser refletida de volta para baixo e parte vai ser propagada para o ar, então. Isso também acontece, eu dei os exemplos de luz aqui, mas também acontece para sinais elétricos. Inclusive os sinais que a gente usa para telecomunicações, né? Isso implica que a gente tem que considerar esse tipo de fenômeno de reflexão, de absorção, de refração, inclusive, em meios que conduzem sinais eletromagnéticos. Um principal fenômeno que a gente observa aí, os principais dois, na verdade, são relacionados com a atenuação do sinal, que ao longo de que ele se propaga no mesmo meio, ele vai perdendo um pouco de energia. E o outro é quando houve a troca de meio, se a impedância observada nos dois lados não for a mesma, ele vem se propagando por um cabo que tem uma impedância e chega no sistema com outra, parte da energia vai ser refletida e parte vai ser transmitida dali, ou absorvida. Na faixa de ondas que tratamos como radiofrequência, dezenas de kHz até dezenas de GHz, se propagam no ar ou ao vácuo ao atingir materiais bons condutores elétricos, ele vai refletir parcial ou totalmente a potência do sinal da onda eletromagnética incidente. Um material bom condutor elétrico, um metal, por exemplo, ele vai ter uma impedância característica muito diferente da impedância característica do ar. E nessa interface ele vai refletir grande parte da energia de volta. Um dos fenômenos que faz essa reflexão é a formação de correntes superficiais na interface entre os materiais. Quer dizer, um campo magnético variante vai induzir uma pequena corrente na própria superfície do metal e vai gerar um campo que vai se propagar no sentido contrário. E vai haver baixa penetração, que de fato, um metal não penetra praticamente luz, do outro lado não enxerga nada, não passa, não transmite através dele. Então, boa parte é refletida e boa parte é absorvida.
Por outro lado, ao atingir materiais bons isolantes elétricos, plástico, papel, que mais? Um pouco madeira seca, outros materiais que são isolantes elétricos, não ocorre essa formação de correntes superficiais, que também são, se a gente lembrar lá de transformadores, correntes de Foucault. Não ocorre essa formação de correntes superficiais, e esses materiais então vão permitir a penetração mais profunda de onda eletromagnética. Se for uma camada fina, vão ser atravessados, inclusive, vai ocorrer penetração e na outra interface vai sair do outro lado, e esses materiais bons isolantes elétricos eles não vão servir como barreira. Apesar de que, na interface com esses outros materiais, também existe uma pequena variação na impedância característica. Mas materiais que sejam maus condutores e tenham constante de elétrica parecida com a do ar, eles são quase transparentes às ondas eletromagnéticas, eles permitem a passagem direta delas. Isso eu estou falando nesses comprimentos de onda, né? Correspondente a dezenas de kHz até algumas dezenas de gigahertz. A partir daí a gente entra no meio óptico, e no meio óptico vocês podem ver muito bem que uma folha de papel consegue bloquear grande parte da luz, né? Então, para os comprimentos de onda no domínio óptico, um papel bloqueia grande parte da luz, não passa. Para comprimentos de onda no domínio de radiofrequência, que a gente chama aqui, o papel é transparente para esses comprimentos de onda. Então, são comportamentos bem diferentes e tem que sempre ser ligados a quais comprimentos de onda a gente está referindo a eles para fazer sentido. Nos meios de comunicação baseados em condutores metálicos. Eu não estou falando de forma genérica, estou falando de condutores metálicos no início, porque depois a gente vai para meios de comunicação ópticos, que têm características completamente diferentes. As maiores preocupações que a gente vai ter que ter: que os sinais de comunicação conservem a sua energia, ou o sinal conserve a sua potência. Para isso, menores perdas ao longo do caminho e que chegue o maior sinal possível no receptor. Eu consigo fazer com que chegue o maior sinal possível no receptor, aumentando a potência do sinal transmitido, ou diminuindo as perdas no meio do caminho. Mas isso a gente não consegue controlar muito bem. A gente tem meios e cabos disponíveis comercialmente aí que tem perdas de uma certa faixa de valores. Então a gente não consegue ter um cabo com comprimento infinito com perda muito baixa. A gente vai ficar sempre limitado a isso. O segundo ponto é que, além de permitir que chegue o maior sinal possível no receptor, a gente também quer que não entrem outros sinais naquele canal de comunicação. Sinais externos não devem interferir naqueles intencionalmente sendo propagados no meio. Isso aqui a gente fala, então, de interferência externa. Campos elétricos externos e, principalmente, campos magnéticos variantes podem induzir tensões e correntes no meio condutor. Campos elétricos ou campos magnéticos estáticos, ou de baixíssimas frequências, eles não interferem. Eles não vão gerar grande interferência nesses cabos e não são, geralmente, frequências que são utilizadas para comunicação. Principalmente por eles não serem variantes no tempo ou terem derivadas muito baixas, eles não vão conseguir induzir tensões e correntes no meio de comunicação. Fontes de interferência como cabos de energia próximos, dispositivos elétricos de potência, motores, aquecedores, etc. Conversores comutados de energia, esses são muito críticos, têm derivadas de tensão e de corrente bastante altos. E até mesmo descargas atmosféricas, são fontes de interferência muito comuns. Uma descarga atmosférica, para gerar uma interferência, não é aquilo que a gente enxerga quando a gente vê cair um raio e dá uma piscadinha da energia. Descargas atmosféricas longe podem se propagar pelos cabos, podem se propagar pela terra, por outros meios, e gerar interferência num local em que a gente nem percebeu piscar a luz, não foi tão forte para chegar a derrubar a malha de alimentação de potência, mas podem ainda assim se propagar e gerar interferência. E outra característica que geralmente a gente quer, que mais comumente se espera no sistema de comunicação, é não oferecer risco às pessoas. Elas têm uma interface elétrica segura. E também não danificar ou nem gerar risco aos equipamentos conectados. Essa característica aqui não tem a ver com comunicações diretamente, mas é uma característica oferecida por praticamente todos os sistemas e que faz muito sentido do ponto de vista do usuário, que está sempre com sistema de comunicação na mão aí e não quer correr nenhum risco. Você já pensou o que acontece se tu botar a mão, sortear assim, ao azar, e botar o dedo em um dos terminais da tomada em casa? Tem 3 terminais. Qual é a chance de tomar um choque e botar um dedo em qualquer um deles, sem perguntar?
Não sei, tem que saber qual neutro fase, né? Não, qualquer um deles. Não sorteia qualquer um deles. Quando- Tu tem um terço de chance de tomar um choque, né? Sim, Claro que o Terra é. sabe qual é, mas fácil de acertar ele. Tu já carregou o celular com carregador na tomada? Sim, E tu já tocou no conector do USB metálico da outra ponta? acho que não. Um conector micro USB. Olha, aquela Acho que parte que não. vai aquela parte que vai ligar no telefone. Não, Hum, aquela parte não dá choque. não dá choque. Tá, mas e ela tá Não. ligada a qual terminal da tomada? O neutro ou o terra? Ah, o neutro, Neu- terra ou fase? Neutro, fase. Tá, e se tu inverter então os pinos na tomada do carregador, tu tem dois pinos, né? Tu consegue inverter Uhum. ele. Ele pode dar choque? Não, Daí é uma funcionalidade de segurança. O conversor que tem ali dentro, ele provavelmente um flyback, ele é bem mais complicado e o transformador dele é bem mais chato de implementar, especificamente para garantir que ele tem isolação elétrica. A tomada para lá. Da mesma forma, tu já pegou um cabo de rede na mão. Já pegou ele na mão? Alguém te falou que tem que ter algum cuidado para não tomar choque? Um cabo de rede? não, não. Tá, mas na outra ponta, tu sabe se o computador que está transmitindo na outra ponta tá ligado em terra ou neutro, aquele cabo ali? Não sabe. Não sabe também, né? Porque ele tem isolação, ele tem barreira de isolação galvânica no meio do caminho. E a gente vai ver em detalhes como é que eles funcionam aí. O cabo? Não sabia. Os cabos, tipo a internet. Eles têm barreiras de isolação galvânica dos dois lados. Até porque, um ponto muito importante que a gente não presta atenção, o terra, ou referência do sistema, ele é local. Sabia disso? Acho Se, que não. se eu medir a tensão que tem lá Hum. embaixo, numa barra de aterramento, na entrada do meu prédio, até qualquer lugar, até uma peça metálica que tem aqui na mesa, na minha sala, pode ter uma diferença de potencial. Mesmo que seja pequena, 2, 3, 5 volts. E se eu medir entre uma ferragem do edifício, muito provavelmente ela vai estar mais próxima do potencial do terra lá embaixo do que da meu aqui, mas ainda tem uma diferença. Se eu puxar um cabo até um prédio adjacente ou botar uma barra de cobre num terreno a 1 quilômetro daqui, vai ter uma diferença em potencial entre as duas. Então o terra é uma referência local. Então eu não posso ligar dois dispositivos que estão aí distantes um do outro e fazer curto-circuito entre os terminais dele, que seria o terminal de referência dos dois lados. Tem que ter uma barreira de isolação no meio do caminho. Lembra de uns motivos lá em codificações de dados que não tivessem componentes em baixa frequência? Sim. Essas codificações são usadas para facilitar a passagem por esses transformadores de isolação para um lado e para o outro, que estão escondidos ali na placa. A gente viu uma fotinha até de um microtransformador que tem ali na interface de rede, mas a gente vai ver aqui de novo também hoje. Tipos de meio metálicos que existem. A gente separa em dois, que são guias de onda e linhas de transmissão. Guias de onda, eles garantem que as ondas viajem confinadas dentro de um certo espaço. Elas não estão abertas, não estão meio abertas. E a perda de energia é bem pequena. E geralmente eles são usados para grandes potências. Vai ver isso aqui numa torre de transmissão, que literalmente os guias de onda são canos metálicos, em que o sinal é transmitido dentro do cano e não sai para fora. É simplesmente um cano que pode ter ar dentro, pode ter vácuo dentro, e o sinal se propaga ali dentro, até uma antena, algo assim. E transportam grandes potências, então. Também existem locais onde tem fornos de indução, alguns tipos de forno que usam radiofrequência para aquecimento. São similares a canos, então. Os materiais são bons condutores metálicos, então as ondas que estão do lado de dentro, elas se propagam e ao refletir nas paredes, elas são refletidas de volta para dentro, então elas não conseguem sair daquele espaço ali confinado. E para bons condutores metálicos, desculpe, para guias de onda tipo metálicos, a gente usa materiais de bons condutores. E para guias de onda tipo de elétrico, a gente consegue utilizar eles para banda óptica, que é as comunicações ópticas. Luz visível, contra infravermelho, usada em fibra óptica. Eles também usam guias de onda. Só que nesse caso, para esses comprimentos de onda, o material do qual é feito o núcleo onde vai ficar confinada a luz, ele é um isolante elétrico. Ele é um dielétrico, mas ele é um material transparente com baixa perda de energia para aqueles comprimentos de onda que a gente está se referindo, principalmente o infravermelho usado em fibra óptica. Então, se pegar um cabo de fibra óptica e olhar para ele, não vai ver nada dentro, mas na verdade tem uma luz infravermelho saindo dali e de uma intensidade bastante alta. Também são tipos de guia de onda. O que a gente vai ver hoje aqui na aula é o segundo tipo, que são linhas de transmissão.
As linhas de transmissão são usadas em menores potências e elas podem ser cabos ou outras estruturas pensando em transmitir sinais eletromagnéticos. São geralmente feitos de materiais condutores isolantes, com diâmetros, distâncias, espaçamentos bem característicos. Aqui se encaixam os cabos de rede, cabo USB, cabo coaxial, tudo isso. Por trabalhar e por terem dimensões maiores ou compatíveis com os comprimentos de onda que tem ali dentro, eu estou falando em cabos que vão transmitir aí centenas de megahertz a dezenas de metros. A gente fez um cálculo rapidinho lá passado ali. 100 MHz, 3 metros de comprimento de onda, é isso? Deixa eu achar aqui. 100 MHz, 3 metros de comprimento de onda. Então, um cabo de rede, tranquilamente, tem que transmitir sinais de 100 MHz, então, a centenas de metros. Ele é muito maior do que o comprimento de onda do sinal que ele está transmitindo. Então, ele é considerado um sistema distribuído, não é mais um sistema concentrado que eu posso assumir que o sinal tem o mesmo valor ao longo de todo o cabo. Então, o que mais entra de considerações aí? Ele pode ser analisado por meio de características distribuídas. A gente vai ver uma ilustração no final ali como seria um circuito equivalente de um cabo de uma linha de transmissão assim. Mas são capacitâncias e indutâncias ao longo de diversos trechos dele, em função de terem dimensões na ordem de grandeza ou maiores do que o comprimento de onda do sinal transportado dele próprio. A principal característica na construção desses dispositivos, e eu também vou dizer na instalação, na conectorização, tudo isso, é que mantenham a impedância do meio constante. O que corresponde a ter a impedância do meio constante. Ainda que ele tenha perdas, olha só, ainda que ele vai atenuar o sinal um pouco, é importante que tenha a mesma impedância ao longo de todo o cabo para que não ocorram reflexões parciais da energia no meio do caminho. E essas reflexões são muito prejudiciais. Primeiro ponto, se a onda é refletida, encontra uma descontinuidade. Em geral, não é mudança da característica química do material, mas é uma agressão física. O cabo foi amassado, torcido, quebrado no meio do caminho. Além de diminuir a potência do sinal que vai chegar até o receptor, bastante, essa onda que é refletida de volta pode interferir com outras partes do sistema, pode virar uma espécie de interferência dela própria. Imagine que uma onda se propaga e ela se propaga por dois caminhos. Num caminho ela é refletida e volta fora de fase. Ela vira uma interferência para ela mesma. Portanto, a impedância do meio deve ser constante. Quando houver necessidade de troca de impedância, a gente vai usar adaptadores ou transformadores no meio do caminho. Na divisão ou convergência de vários caminhos, deve-se utilizar dispositivos capazes de ajustar a impedância percebida em cada entrada ou saída. Um dispositivo bem comum, e que a gente não dá nem bola, para quem tem mantendo em casa e duas televisões, tem um splitter no meio do caminho. Você já viu um splitter? É um dispositivo que é feito para que entre um sinal como capturado por uma antena, ou que venha de um conversor de TV a cabo ou algo assim, e você possa, na saída, alimentar duas TVs diferentes aí. Ele é passivo, então a potência de saída somada dos dois é sempre menor ou igual à potência de entrada dele. Mas ele tem essa função de que a impedância percebida na entrada é a mesma impedância característica das duas saídas. E então não tem reflexão de onda do sinal que chega, não volta nem um pouco. Ou volta uma fração muito pequena, menor que 0,1%. Mas a maior parte ele consegue absorver e por meio de um pequeno transformador que tem dentro, ele envia para outras saídas. Quando chegar no final de um cabo, no fim de uma linha, é importante ter terminações. E as terminações devem ter a mesma impedância que o cabo. E nesse caso eu falo de impedância, mas eu falo de uma resistência de fato, em que, se chegando ao fim do cabo, chegando ao fim da terminação lá, ao longo de todo o cabo, a impedância do cabo era a intensidade do campo elétrico sobre o campo magnético daquele cabo. Chegando lá ao final, se ele enxergar qualquer coisa diferente dessa relação, E sobre H, parte da energia vai ser refletida. Então, o que eu faço no final? Eu boto um terminador, geralmente uma impedância de terminação, que tem exatamente a mesma impedância do cabo, e que, em geral, aqui é um resistor, com valor X. E, ao incidir sobre esse resistor, a relação entre campo elétrico e magnético se mantém constante e esse resistor simplesmente absorve e dissipa essa energia. Ah, mas é perda de energia? E aí, como assim? Eu cuido para que ao longo de todo o caminho não se perda energia e quando chegar no receptor eu vou botar um resistor para dissipar ela, perder o que sobrou? Não é uma baita ideia isso, né? Mas o que eu quero evitar aqui é que, de fato, ao chegar no final, no destino,
a onda não seja refletida, porque ela vai virar interferência. E melhor, quando ela chegar nesse resistor, ela vai incidir sobre esse resistor e vai gerar uma diferença de tensão entre os terminais no receptor. E essa diferença de tensão, então, é processada como a informação recebida pelo dispositivo no receptor. Se a gente lembrar lá em circuitos elétricos 1, existiu o teorema da máxima transferência de potência. Se tu lembra lá, vamos puxar da memória lá desse circuitos 1, e que muitas vezes ele é aplicado aí para esquemas de caixa de som. Do tipo, um amplificador de 8 ohms, tem que ligar uma caixa de som de 8 ohms nele, não é assim? Não me lembro direito, mas tem a ver com a impedância, né? Tem a ver com impedância em circuitos 2 que a gente vê, e no circuito 1 a gente vê ele só como resistências, isso. Mas a impedância, lá em amplificadores, que não é propagação de ondas ainda, mas lá dizia assim, que a impedância da carga, para haver a máxima transferência de potência, ela tem que ser igual à impedância da fonte. E aí metade da energia vai ser dissipada na fonte e metade vai ser dissipada na carga, mas tá muito bom, é a máxima potência entregue para a carga. Aqui vale a mesma consideração, que se no receptor a impedância de entrada dele, percebida na entrada dele, é igual à impedância do meio no qual o sinal vinha se propagando, vai haver melhor acoplamento possível de energia, além de dissipar e não haver reflexão, vai chegar a máxima energia e a máxima intensidade do sinal vai ser detectada sobre esse resistor. E vai ter, portanto, poder ser interpretado como sinal e obtida a informação de volta. Da mesma forma, no meio do caminho, quando tiver a fazer emendas, eu também tenho que garantir a continuidade no meio, então as emendas também têm conectores e tem garante a continuidade no meio do caminho. E a fonte do sinal, obviamente, para acoplar melhor, maior quantidade de energia possível no cabo, também tem que ter a mesma impedância. Mas maximiza a transferência de potência da fonte. A fonte pode ser a saída de um equipamento ali, de um receptor de cabo, até uma televisão, pode ser a saída da própria antena de TV que está no telhado, ela tem que ter a mesma impedância do cabo e a mesma impedância da entrada da televisão. Se não estiverem contemplados isso aqui, sempre vai haver uma reflexão do sinal, que vai ser prejudicial. Mais do que a reflexão virar uma interferência, também ela é uma perda de energia que chega ao destino. Esses exemplos aqui são de conectores, esse no meio aqui se chama BNC, normalmente ele é de 50 ohms, e esse splitter e essa emenda aqui embaixo, que são que geralmente são utilizados em circuitos de televisão, ou até mesmo de câmeras analógicas, e a impedância característica deles é 75 ohms, esse de cima e esse de baixo. Já dei spoiler aqui. Existe perda de sinal que seria útil se fosse propagado adiante, quando ocorre reflexão, e o efeito de gerar interferência de uma onda que se propagar no sentido contrário, atrapalhar na comunicação, ele se manifesta por meio da redução da largura de banda efetiva do meio de comunicação, em função dessas múltiplas réplicas que se propagam em direção opostas. Aqui embaixo eu vou mostrar uma série de diagramas que mostram esse efeito. Primeiro a gente olha para o diagrama que vai estar à esquerda. Depois a gente olha à direita, porque a esquerda ele está exemplificado com ondas senoidais e a direita com ondas retangulares, para perceber coisas diferentes. O que acontece quando uma onda, numa frequência fixa aqui, ou um pulso pode ser, ele se propaga dentro de uma fonte, passa aqui por um T aqui, um divisor no meio, parte da energia vai se propagar diretamente para o destino e parte da energia vai ser desviada e vai se propagar por esse outro ramo aqui. Aqui podemos botar um splitter aqui no meio. Ele garante que tenha continuidade do impedância do meio, então ele é seguro, tranquilo, é adequado. Mas essa componente que se propagou até aqui chega a uma terminação aberta, o cabo. Chegou aqui, não tem nada, está aberto. Impedância do cabo, se fosse um cabo de televisão, 75 ohms. Impedância do meio aberto, 376 ohms, não é? Olha, é uma grande diferença, não é uma diferença pequena. Então, uma fração da energia vai realmente sair aqui, seguindo para a redução de baixo. Uma fração da energia vai, de fato, se propagar para o meio, vai passar do cabo para o ar, e uma grande fração vai ser refletida. Essa foi que saiu aqui fora,
é inútil. Ela foi simplesmente perdida para fora, porque não tem nenhum dispositivo que vai ter ela aqui, utilizar de forma útil, mas parte vai ser refletida. Essa parte que vai ser refletida vai nos prejudicar. Quando ela é refletida, ela vai ter um tempo, desde se propagar daquele T, fazer o caminho de ida e fazer o caminho de volta, considera a velocidade de propagação que é menor que a velocidade da luz nesse meio metálico aqui, sempre menor. Vai demorar um tempo para se propagar para lá. Então ela vai voltar aqui e ela não está mais em fase com o sinal que seguiu diretamente para o destino. Então eu vou correr mais para baixo aqui. O sinal que seguiu diretamente para o destino é esse sinal em rosa aqui. O sinal que foi refletido e voltou, ele vai se propagar um pouco de volta para a fonte, se tiver sorte não vai ter nenhum prejuízo, e um pouco vai se propagar na direção do destino. E aí a gente pode observar que o sinal em rosa que foi transmitido direto nesse T, ele tem uma fase, e o sinal que chegou em vermelho chegou atrasado, porque ele foi e voltou, né? Essa parte que foi refletida na terminação. E a soma desses dois sinais, ele pode resultar num sinal que vai chegar ao destino, que pode ser maior, uma amplitude maior, uma amplitude menor, ou amplitude zero só. Mas eu tenho certeza que ele vai gerar uma espécie de distorção, porque estão chegando duas réplicas do sinal defasadas no tempo. E o que é defasagem? A defasagem é causada pelo comprimento desse ponto aqui, que a gente chama de um stub. Uma ponta sem terminação aqui, que permite a reflexão de volta de onda. Então, para algumas frequências, a frequência é tal que ele vai se propagar, vai voltar, e vai voltar em fase com o sinal que se propagou diretamente, porque ele se propagou, cabo aberto, vai voltar em fase, então meio comprimento de onda para cá, meio comprimento de onda de volta, ele vai voltar em fase, então o sinal vai chegar no destino com amplitude maior ainda. Isso até seria bom. Só que para outras frequências, ele vai se propagar, vai andar um quarto de comprimento de onda, vai voltar, corresponde a um quarto de comprimento de onda de volta, e ele vai chegar aqui completamente em fase oposta. E ele vai, então, ao somarem o sinal que se propagou direto e o sinal que chegou em fase oposta, eles vão dar uma amplitude quase zero. Quer dizer, vai matar o sinal. Vai ser uma interferência destrutiva. E como uma fração grande da energia é refletida na ponta do cabo, vai voltar, essa interferência destrutiva pode diminuir um monte a amplitude do sinal que se propagou diretamente. Ao se somarem nesse caminho aqui que vai até o destino. Eu vou voltar aqui agora. Talvez seja mais fácil a gente observar esse efeito quando a gente tem ondas retangulares, que são exatamente as ondas que têm um maior conteúdo harmônico. A gente consegue ver que quando elas têm rampas de subida e descida mais abruptas, elas têm uma componentes harmônicas de mais alta frequência, então, quanto mais abrupto. Chega um sinal, parte de uma fonte, ela chega no divisor aqui, metade da potência segue de destino, metade da potência vai para essa terminação aberta aqui. Mesmo problema, vai chegar na terminação aberta, impedância do cabo diferente da impedância de terminação, vai ter reflexão de onda de volta e vai ter parte de onda conduzida para fora do cabo. Aqui, botei em vermelho a onda refletida, então. A gente pode ver que uma parte da energia da onda realmente é perdida, sai fora do cabo, é conduzida para esse outro meio e parte é refletida, uma parte significante. Agora estão exemplificadas aqui duas situações. Uma na qual a frequência da onda era tal que ela se propagou por meio comprimento de onda, essa 2, ela voltou e, portanto, ela percorreu mais meio comprimento de onda, se daquela frequência o comprimento desse cabo corresponde a meio comprimento de onda. Então ela chegou com um comprimento de onda completo de inversão de fase. Então, praticamente aqui, o sinal que está voltando, o resultado da reflexão, que é o sinal que está em vermelho em cima, ele chega basicamente em fase, com o sinal em rosa, que é o sinal que foi transmitido. Só que ele chega um ciclo atrasado, lembra disso? Não, ele não chega em tempo zero, ele chega um ciclo atrasado. Mas ele chega praticamente em fase, então para essa frequência, somando os dois sinais aqui, ó, ele até aumenta um pouquinho a potência em relação ao sinal rosa. Ele pode chegar praticamente junto. A gente vê que tem um pouquinho de distorção aqui na ilustração. As bordas não ficaram bem perfeitas aqui, em subida e descida, mas para frequências em torno daquele valor, ele até vai ficar melhor. Aumentar o ganho. Só que pode ter outra situação também, na qual
esse comprimento aqui desse caminho não corresponde a exatamente meio comprimento de onda. Ele pode corresponder a 1/4 do comprimento de onda, que seria esse caso ruim. Ele pode corresponder a outros valores de comprimentos. E para essas outras frequências, o que vai acontecer é que a parcela de luz de sinal que foi refletida, que está em vermelho aqui, ela vai se propagar junto com o sinal original, vai chegar com um certo atraso, e se esse atraso bater exatamente com meio comprimento de onda, que é a defasagem aqui que a gente observa, ó, entre uma borda de subida do rosa e a borda de subida do vermelho, correspondendo a meio comprimento de onda, porque percorreu 1/4, percorreu 1/4 de volta, praticamente ele vai matar o sinal quando se somam esses dois nesse caminho. Então o sinal vai ser atenuado uma grande fração aí. E essa ilustração aqui eu botei só alguns valores de reflexões e relações de fase, mas na verdade para cada frequência diferente vai ter um comportamento diferente, vão ter frequências intermediárias em que o comportamento vai ser intermediário. Então eu simulei aqui embaixo, até por meio de alguns artifícios no LTSpice, o que acontece se eu propagar num sistema como esse, mas em vez de ter uma terminação só, eu tenho duas terminações com comprimentos diferentes, mas as duas terminações vão ter reflexão de onda e vão virar uma interferência, hora construtiva, hora destrutiva, no caminho principal do sinal. O que vai acontecer aqui, olhando só para os nossos resultados? Olhando para o destino, a tensão do destino, ela vai receber réplicas do sinal que veio diretamente da fonte, isso aqui corresponde ao que vai chegar no destino, e ela vai receber uma réplica 1 que vai vir defasada de um certo valor aqui. Se a gente olhar uma borda de subida, aqui no detalhe, a réplica 1 tem um certo atraso em relação à verde, mas ela também veio atenuada. E vai ter uma réplica 2 também, azul aqui, que ela vai chegar com maior atraso ainda e com uma maior atenuação também. Mas todas as réplicas vão chegar junto no destino. E se a gente somar exatamente esses três componentes que atingem o destino, a gente vai ter essa forma de onda aqui de sinal chegando ao destino. Pode ver aqui que isso aqui é um sinal qualquer modulado em amplitude, com pulsos modulados em amplitude, que tem uma frequência razoavelmente alta aqui. O período dele é algo em torno de, se eu vejo 40 nanosegundos, talvez 10 nanosegundos. Vamos dizer que seja um sinal em torno de 100 MHz, então. Você tem 10 nanosegundos de duração do período. A gente pode observar que no destino não dá para obter de volta todas as informações do que foi transmitido na fonte, que é o sinal em verde de cima. A interferência gerada pelos próprios réplicas do sinal que chegaram lá na ponta destruiu o sinal ao chegar ao destino. Isso aqui, não havia fontes internas de interferência e a atenuação, a propagação dos sinais é razoavelmente baixa ainda. Então essas réplicas elas estragam o sinal bastante. E a gente consegue analisar isso no domínio do tempo, que é nos pulsos, mas a gente também consegue observar por meio da análise no domínio da frequência, de como se comportam diferentes frequências geradas na fonte de entrada e que chegam ao destino. E a gente consegue observar aqui o comportamento, que a partir de certa frequência o sinal começa a ser atenuado, mas para certas frequências ele tem uma atenuação grande. São aquelas frequências em que o sinal foi refletido nas pontas e voltou com fase completamente oposta, mas para outras frequências ele milagrosamente volta a ter um ganho mais alto, que ele não atenua tanto aquelas frequências. Porque naquelas frequências, o sinal refletido nas pontas abertas, ele volta em fase com o sinal transmitido. Então, volta a ter uma atenuação menos ruim. Mas aí ele tem esse comportamento completamente errático. Para frequências ele tem ganho mais baixo, ganho mais alto. Isso causa toda essa distorção aqui do sinal, que é bem prejudicial. Nessa primeira situação, eu ainda simulei que a reflexão de energia naquelas pontas era de em torno de 30 e 10% em cada uma daquelas duas terminações. Por isso que chegaram atenuadas aqui as réplicas 1 e réplica 2. Imagina, não foi nem metade da energia que foi refletida, metade ainda é perdida para o meio externo. Mas uma fração pequena, 30 e 10% de energia é refletida naquelas terminações. O que acontece se eu boto uma terminação correta naqueles cabos lá, que o que eu tenho aqui, os resultados é equivalente a um cabo dessa configuração, mas com duas pontas em aberto, né? Que chegam duas réplicas indesejadas no destino. E nesse caso aqui,
se eu utilizasse uma terminação adequada naquelas pontas, que reflita um pouco menos de 1% de energia. Ainda pode ter um pequeno descasamento, uma variação de 1 ohm, não tem como se controlar isso em detalhes. Mas com réplicas muito pequenas chegando, a gente consegue ver que aqui nesse primeiro gráfico as réplicas estão tão pequenas que até é ruim de ver elas na escala aqui. Mas elas chegam com uma atenuação de 100 vezes, pelo menos, chega a menos de 1% da energia. A gente consegue perceber que no sinal do destino ele não tem todas as componentes harmônicas, ele é um pouco atenuado em frequência, de fato, um pouco mais arredondado do que o sinal na fonte, mas ele chega e é possível determinar, mostrando eles nos momentos adequados aqui, qual a amplitude do pulso transmitido. Análise no domínio do tempo pelos pulsos. No domínio da frequência, agora a gente observa que o mesmo canal de comunicação, os mesmos cabos, só com o cuidado de ter terminações, tem um comportamento bem mais suave aqui, e na frequência na qual ele começa a atenuar o sinal de fato, que a gente costuma pegar como referência aqui quando ele cai 3 dB em relação à fonte, ela é bem maior, ela excede tranquilamente aqui os 100 MHz, enquanto que na situação anterior, só devido à reflexão do sinal, ela já era muito mais atenuada em 50 MHz ou até menos que isso. Ela já sofreu uma graduação muito maior. Então, isso aqui não tem a ver com necessidade de troca de carregamento, troca de equipamento ou qualquer outra tecnologia. Isso aqui é só cuidado com relação a reflexões de onda. Uma coisa que eu comentei anteriormente, mas que vale ressaltar aqui, é que todos os dispositivos, sejam conectores, splitter, divisores ou outros dispositivos, eles vão ter sempre duas características importantes. E é bom lembrar esses nomes, para saber o que significam depois. Se chama perda de inserção e perda de retorno. A perda de inserção, ela se refere a quanta energia esse dispositivo vai deixar de passar para diante. Então, a perda de inserção correspondente a 3 dB, ela vale a metade da potência. Significa um dispositivo que entrar 1 watt vai sair meio watt. O ideal, a melhor coisa possível seria que tivesse 0 dB de perda, ou seja, transmite 100% da energia da entrada para a saída. Esse é um conector ideal entre dois cabos. Toda a potência passa por ele, mas na verdade sempre tem alguma perda pequena, que seja 0 ou 1 dB. Mas sempre tem uma perda pequena. Uma perda de inserção. Perda de energia que ele deixa de transmitir adiante. Reduziu a potência no sinal na saída em relação ao que tem na entrada. Existem, inclusive, normas de telecomunicações que estabelecem dispositivos para uso em telecomunicação, diferentes aplicações, cabos coaxiais, bar trançado, condutores singelos, fibra óptica, que dizem perda máxima de inserção que os dispositivos podem ter para poder ser comercializados. O ideal é uma perda de 0 dB. Ou seja, não perder nada, mas esse dispositivo não existe com perda zero. E a outra perda, que é característica também, chama perda de retorno. E essa perda de retorno tem a interpretação completamente oposta, que ela é, eu quero que ela seja a maior possível. Porque a perda de retorno, ela me diz quanta energia vai ser refletida para a origem ao chegar naquele dispositivo. Imagine um conector. Eu quero que o conector passe toda a energia para frente. Mas eu também quero garantir que nenhuma energia seja refletida de volta. Então, uma perda de retorno de 20 dB é muito ruim. Significa que vai voltar 1% de energia naquele conector. Claro, a perda de inserção desse conector ainda vai ser super baixa, vai ser 0,1 dB, vai ser um valor muito baixo. A perda de inserção muito baixa, porque só 1% foi refletido. Mas o ideal é que a perda de retorno seja maior que 30 dB, para que volte menos que 0,1% ou 1 milésimo da potência que incide num lado seja refletida de volta. Isso é conseguido com qualidade de material, com um bom casamento de impedância, com um projeto adequado da interface física ali de acoplamento. Quanto maior, então, essa perda de retorno, melhor. Então, a gente vai olhar um datasheet de dois componentes, dois conectores, splitters, o que seja. Eu vou olhar pelo que tem a maior perda de retorno e o que tem a menor perda de inserção. Esse é o cara que tem melhor desempenho. Por outro lado, a perda de retorno e uma daquelas terminações, que são aqueles... Parece um conector desse tipo aqui, que vão ser postos na ponta dos cabos que estão em aberto. Eu não estou usando simplesmente o cabo, eu boto aquela terminação ali. Essa daqui deve ter uma perda de retorno praticamente infinita, porque o objetivo dela é que ela absorva toda a energia e não reflita nada. Ela não tem perda de inserção característica.
porque ela não passa nada para o outro lado, mas ela tem que ter uma perda de retorno infinita, idealmente, né? Muito alta. Eu falei sobre emenda e conector aí, e terminação, perdão, mas os splitters, que são aqueles dispositivos no qual eu tenho uma entrada de sinal e mais de uma saída, vão ter sempre uma perda de inserção significante. Porque se eu olhar para um splitter com duas saídas, que seja um splitter passivo, ele vai dividir a potência entre as duas saídas. Então, olhando entre a entrada e uma saída qualquer, o mínimo que eu vou ter perda de inserção é 3 dB. Porque eu vou sair um splitter de 2 para 1, vão sair dois canais e cada um pode ter no máximo metade da potência, corresponde a 3 dB. Então a perda mínima de inserção, esse splitter vai ser 3 dB. Pode ser mais, pode ser 3.1, 3.5, dependendo do design interno dele, ele pode perder mais que isso. Mas no splitter 4 para 1 vai ter perda mínima de 6 dB, que é 1/4 da energia que vai sair por cada saída. Então splitters são dispositivos que vão ter perda de inserção bem significante sempre. Mas outros dispositivos devem ter perda de inserção o mais baixa possível. Isso é uma questão de termodinâmica, que as potências das saídas de um dispositivo passivo não podem ser maiores do que as potências de entrada. Isso é algo bastante lógico, mas que pode surpreender. Eu fiz um experimento aqui para mostrar essa reflexão de onda, e que a gente pode replicar, inclusive, no nosso laboratório lá. O que eu fiz aqui para observar essa reflexão? Eu gerei um pulso bem curtinho de tensão, em torno dos 2 ou 4 volts, não lembro agora exatamente, mas nessa minha configuração aqui, eu tenho um dispositivo que gera pulsos bem curtos, é um pulso bem estreitinho mesmo, dura menos de 1 nanosegundo. O osciloscópio é tão lento que o osciloscópio ele alarga um pouco o pulso, mas na verdade o pulso tem quase 10 volts de amplitude e esse osciloscópio não é tão rápido para adquirir ele com detalhes. Então ele gera um pulso bastante curto. Esse pulso gerado, ele passa pelo osciloscópio, uma entrada do osciloscópio, que eu vou capturar o sinal ali. Ele se propaga por um cabo, que é o cabo mais longo que eu encontrei lá, é um cabo tipo de 50 ohms, de 15 metros, 2, e chega numa terminação que inicialmente está aberta. Então, é um cabo de 50 ohms. O gerador tem 50 ohms de impedância de saída, então, tranquilo, vai se acoplar toda a energia possível nele, vai passar pelo osciloscópio, vai seguir a terminação em aberto, e a terminação em aberto, por estar em aberto, ele vai refletir o sinal com a mesma fase de volta. Entendeu o experimento aqui, né? O pulso vai passar pelo osciloscópio, vai ir até o cabo, vai ser refletido e vai voltar para o osciloscópio. Então eu vou conseguir capturar, gerando um pulso, eu vou conseguir ver duas vezes ou mais até ele na tela do osciloscópio. E o que eu observei nele foi exatamente isso aqui. O tempo do gatilho aqui é quando eu começo a aquisição, porque eu percebo o primeiro pulso passando pelo osciloscópio. E no tempo B, aqui que eu marquei com o cursor, eu vejo um segundo pulso. Quer dizer, ao passar pelo osciloscópio a primeira vez, ele é adquirido, ele se propaga pelo cabo e chega uma segunda vez aqui. E o tempo entre essas duas aquisições aqui, a medida aqui em cima é 150 nanosegundos. Entre um pulso chegar e o outro pulso chegar. O mais curioso aqui é que tem uma pequena terceira réplica aqui, menor ainda. Mas essa aqui eu nem considerei na análise aqui, porque provavelmente ele chegou e foi refletido mais uma vez ainda, em alguma das outras terminações. Olhando para o primeiro pulso que passa por lá, primeiro sincronizando lá bem onde está o meu marcador A, eu vejo que ele tem aqui 2,73 volts de amplitude no pico dele, e o segundo pulso tem 1,527 volts de amplitude. Então eu posso, inclusive, calcular, estimar a potência do que foi incidente no final do cabo e o que foi refletido. A potência desse aqui é proporcional a 2,73 ao quadrado e a potência do refletido é proporcional a 1,527. Então, isso que é um cabo curto, aí, de 15 metros. Se eu tivesse um cabo mais longo, demoraria mais tempo ainda para chegar a essa réplica. E veja que a réplica tem a mesma polaridade do sinal que chegou lá. E eu fiz um experimento aqui. O que acontece se eu fizer um curto-circuito na ponta do cabo? Se antes a réplica ela era refletida com a mesma fase, indicava que a impedância no final do cabo é mais alta do que a impedância do cabo. Mas eu posso botar uma impedância menor que a impedância do cabo na saída, que o pior caso é botar 0 ohm. É um curto-circuito ali, um fio ligando a malha do cabo com o condutor que está no meio dele.
e nesse caso o sinal refletido, ele vem refletido com a fase reversa, mas com uma amplitude muito similar também, de reflexão. Quer dizer, a reflexão, no fundo, faz ele voltar girado em 180 graus, ou seja, com a polaridade de tensão revertida. Como é que eu faço para eliminar completamente isso? Nesse mesmo experimento aqui, pode olhar aqui que eu botei o marcador B exatamente a 150 nanosegundos do primeiro pulso. E eu simplesmente encaixei uma terminação específica, feita que tem internamente um resistor de 50 ohms, na ponta do cabo, e observei que simplesmente não vem réplica nenhuma mais no osciloscópio no tempo de 150 nanosegundos. Realmente essa terminação é efetiva porque ela chega lá e absorve completamente, e o único pulso gerado pelo meu gerador de pulsos é o que é visto no osciloscópio e nunca mais chega nenhuma réplica dele até aqui. Ela chega no final do cabo e é completamente absorvida. Isso aqui não vai gerar distorção nenhuma na comunicação. Já isso aqui em cima, tanto faz a réplica chegar em fase invertida, quanto a réplica chegar com a mesma fase, vão causar distorção e é uma autointerferência do próprio sistema de comunicação. Qual a velocidade de propagação do sinal dentro desse cabo, então? Terceiro detalhe. Eu queria ver se funcionaria isso aqui. Eu botei um potenciômetro e fui ajustando o potenciômetro bem na ponta do cabo. Fui ajustando até eu ver que não tinha nenhuma reflexão mais na onda aqui, ó. O sinal transmitido e a réplica dele. E fui ajustando esse potenciômetro manualmente até praticamente sumir. Pode ver que a réplica aqui está muito pequena. Quase nada. Não ficou tão perfeito como aquela carga pronta lá, mas ficou muito baixo aqui. Aí eu tirei o potenciômetro e medi. 49 ohms. Então, o ajuste grosseiro ali que é permitido com o potenciômetro, com 49 ohms ele acertou para uma reflexão quase nula de onda. Já ouvi um colega me contar isso aí, de que ele foi falar que tinha problemas de uma rede de comunicação entre dispositivos de automação com problema, e o pessoal da assistência técnica disse para ele, olha, tu tem que botar terminações. Se tu não tem terminações para botar na tua rede, nos cabo coaxial, bota um potenciômetro e ajusta para dar a resistência que tu quer, e vai diminuir a reflexão de onda, e sucesso para ti. Esse experimento também nos serve para mostrar que a gente consegue calcular a velocidade de propagação da onda eletromagnética nesse meio. Primeira coisa a gente tem que interpretar que, ao se propagar esse pulso gerado aqui, ele vai chegar no osciloscópio uma vez, aí ele vai se propagar por 15,2 metros, vai ser refletido e vai se propagar voltando por mais 15,2 metros aqui, no sentido contrário. Então, a distância total percorrida pelo pulso entre eu ver a primeira réplica dele e entre eu ver ele original e a primeira réplica que vem dele é 30,4 metros, correto? Então, para calcular a velocidade, eu peguei o espaço percorrido 30,4 metros, dividi pelos aproximadamente 150 nanosegundos, percorreu, que me deu 2.2667 metros por segundo, ou seja, algo aproximado de 200.670 ou 677 km por segundo. Se for observar bem, essa velocidade aqui ela é menor do que os 300.000 km por segundo que é teorizado lá para a velocidade de propagação da luz no vácuo. Isso se deve exatamente porque o cabo tem uma impedância diferente da impedância do vácuo, então muda também a velocidade de propagação dele, da luz ou do sinal observado dentro desse cabo.